Olá, bem-vindos a mais uma análise. E olha, a de hoje vai mexer com a cabeça. A gente vai mergulhar numa ideia que vira de ponta cabeça tudo o que a gente pensa sobre risco, sobre o acaso e, basicamente, sobre como viver num mundo que é, vamos combinar, totalmente imprevisível. Para começar, vamos jogar uma pergunta no ar, uma pergunta bem provocadora. E se o caos não for o inimigo? E se, na verdade, ele for o combustível para o nosso crescimento? Imagina se tudo o que a gente sempre achou sobre desordem estivesse, sei lá, completamente errado. Porque, né, a realidade é essa. A gente vive num mundo cheio de surpresas. A todo momento pode aparecer um daqueles eventos de impacto gigantesco, os famosos cisnes negros, que simplesmente viram o jogo. A verdade é que nada é tão estável quanto a gente gosta de pensar. E aí, o que a gente costuma ouvir? Seja resiliente. A ideia é aguentar a porrada e voltar para o mesmo lugar de antes, né? Mas, será que isso é suficiente? A grande provocação aqui é: e se voltar ao normal for uma meta, digamos, meio medíocre? E se a gente pudesse usar esses chacoalhões da vida para se tornar algo melhor do que a gente era? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O conceito central que a gente vai desvendar aqui é, na verdade, um modelo mental bem poderoso. É uma forma de olhar para tudo em nossa volta e classificar como cada coisa reage à desordem. É o que chamamos de tríade. Então, olha só essa tabela. Ela divide tudo em 3 caixinhas. Na primeira tá o frágil. Pensa numa taça de cristal, sabe? Qualquer chacoalhão, qualquer estresse, quebra. Odeia a desordem. No meio, a gente tem o robusto. Ele é tipo a fênix. Aguenta o tranco, pode até passar pelo fogo, mas volta a ser exatamente o que era antes. Ele é indiferente ao caos. Mas a mágica acontece na terceira coluna, o antifrágil. A melhor imagem para isso é a hidra da mitologia. Você corta uma cabeça e nascem 2 no lugar. Ele não só sobrevive ao ataque, ele fica mais forte por causa dele. Ele, na verdade, adora uma boa dose de caos. Sacou a diferença? O ponto-chave é exatamente esse. Ser antifrágil não é só se recuperar, não é voltar ao ponto de partida, é voltar mais forte. É uma característica de sistemas complexos, que usam os problemas, os estressores, para evoluir e melhorar. E essa ideia de assimetria é fundamental. Pensa na taça de cristal. Ela só tem a perder, certo? Um evento aleatório pode quebrá-la, mas não existe um evento aleatório que vai fazer dela uma taça melhor. A desvantagem é enorme e a vantagem é 0. Agora olha para a hidra. Ela tem muito mais a ganhar do que a perder com o inesperado. Um ataque a fortalece, ela está posicionada para tirar proveito da incerteza. Isso é uma assimetria favorável. Beleza, mas isso tudo parece meio teórico, né? Então vamos sair da teoria. Como é que essa ideia de antifragilidade funciona no mundo real, no dia a dia? A sacada é genial. O segredo está em enxergar os estressores de outra forma. Eles não são só problemas, eles são informação. Pensa nisso. Cada erro, cada pressão é um dado valiosíssimo que o sistema recebe, que ele pode usar para aprender, se ajustar e, no fim, ficar mais forte. O nosso próprio corpo é a prova viva disso. Pensa em musculação. Quando a gente levanta peso, estamos literalmente causando microlesões nos músculos. E o que o corpo faz? Ele não só conserta aquilo, ele supercompensa e constrói o músculo de volta, só que mais forte. O nome disso é hormese. É o estresse na medida certa que gera fortalecimento. Ou vamos pensar na cena de restaurantes de uma cidade. Cada restaurante individualmente é super frágil. A maioria fecha. Mas o conjunto, o ecossistema de restaurantes é antifrágil. Por quê? Porque a falha de um restaurante ruim é informação para o sistema. Ela libera espaço, mostra o que não funciona e isso fortalece o cenário como um todo. Aí a gente pensa naquela frase famosa do Nietzsche, né? O que não me mata, me fortalece. Parece que encaixa como uma luva e... Quase encaixa. Mas tem um detalhe, uma correção importantíssima que muita gente deixa passar. A correção é essa: o que não mata o sistema o torna mais forte. Mas, para isso acontecer, muitas vezes algo ou alguém precisa morrer no processo. A antifragilidade geralmente acontece no nível do coletivo, e isso acontece às custas das partes frágeis. A espécie evolui, mas é porque os indivíduos menos adaptados não sobrevivem. O sistema aprende com o erro, mas é o indivíduo que paga o pato. Certo. Então, se os estressores são, na verdade, informação e podem ser bons, o que acontece quando a gente, com a melhor das intenções, tenta eliminar todos eles? Bom, aí a gente cai num problema bem sério e muitas vezes invisível. O nome para esse problema é iatrogenia.
é uma palavra que vem da medicina e significa basicamente o dano causado pela tentativa de cura. A ideia é que, ao tentar ajudar e suprimir todos os pequenos problemas, a gente acaba, sem querer, criando uma fragilidade escondida que pode levar a um desastre muito maior lá na frente. Isso tá em todo lugar. Sabe o excesso de medicação para qualquer coisinha, que impede o corpo de criar suas próprias defesas? Ou a ansiedade que a gente sente consumindo notícia 24 horas por dia, que é 99% ruído e 1% sinal? Ou até o que o autor chama de turistificação da vida, aquele excesso de planejamento que tira toda a graça da descoberta, toda a chance do acaso. Ok, a gente entendeu o problema, mas e a solução? Como a gente pode se organizar, seja na vida pessoal, nos investimentos, na carreira, para se beneficiar disso tudo, em vez de ser uma vítima do frágil? A primeira coisa é, a solução não é tentar adivinhar o futuro. Isso aí já foi provado 1000 vezes que não funciona. A solução é montar sistemas que não dependam de previsões. E uma estratégia muito legal para isso é a chamada estratégia Barbell. Imagina uma barra de musculação, com pesos nas duas pontas e nada no meio. A estratégia é exatamente essa. De um lado, você coloca, digamos, 90% dos seus recursos em algo extremamente seguro. O objetivo aqui é um só: não quebrar. Do outro lado, com os 10% restantes, você faz o oposto. Se expõe a riscos altíssimos, mas com um potencial de ganho gigantesco. O mais importante, fugir do meio termo. É lá que mora a fragilidade. No fim do dia, o que a gente está discutindo aqui é mais do que uma estratégia. É quase uma filosofia de vida. É sobre aceitar que a gente não entende o mundo completamente. É sobre encarar nossa própria ignorância, sem vergonha, e construir um modo de vida que não só aguenta o tranco dessa realidade, mas que, na verdade, se beneficia dela. E para fechar, fica aqui uma provocação. Que tal começar a olhar o mundo com essas lentes? Onde será que a gente vê uma fragilidade escondida por baixo de uma falsa aparência de estabilidade? E mais importante, onde a gente poderia, intencionalmente, injetar um pouquinho de caos positivo para cultivar uma força de verdade?